Helena, mãe solteira de 29 anos, buscava desesperadamente um lugar mais calmo para criar Lucas, seu filho especial de 7 anos, que sofria crises sensoriais constantes. Quando viu o anúncio de uma mansão por apenas R$ 4.800, achou impossível, mas ainda assim decidiu investigar. A casa ficava afastada da cidade, longe do barulho que tanto irritava o menino. A corretora parecia desconfortável durante todo o trajeto, como se escondesse algo muito sério. Repetia apenas que ninguém ficava naquela casa por muito tempo. Mas Helena estava cansada de mudanças e lugares pequenos demais para a rotina de Lucas. Ao chegar, viu uma construção enorme, coberta por trepadeiras e janelas sujas. Havia um silêncio estranho no ar, como se tudo ali estivesse suspenso. Mesmo assim, sentiu uma inexplicável atração pela propriedade. Segurando a mão do filho, decidiu entrar e conhecer. Assim que cruzaram a porta, Lucas parou imediatamente, como se tivesse sentido algo. Seus olhos se moveram rápido, observando o enorme saguão. Helena tentou interpretar sua reação, já que ele raramente falava, apenas emitia sons e expressões. O ambiente era frio, apesar do calor do lado de fora, e o cheiro de madeira velha misturado com mofo dominava o ar. Quadros antigos de pessoas desconhecidas estavam tortos nas paredes, como se observassem os visitantes. Helena perguntou à corretora sobre os antigos donos, mas ela apenas respondeu que a casa ficou vazia por anos demais. O menino, então, apontou para o andar superior, sem dizer nada, apenas balançando a mão como se chamasse alguém. Helena sentiu um arrepio profundo, mas continuou caminhando. Cada passo ecoava pela mansão, como se alguém os acompanhasse. Era como se a casa estivesse viva. Apesar do clima estranho, Helena começou a imaginar como seria transformar aquele lugar no novo lar deles. Os cômodos eram enormes, o jardim tinha espaço suficiente para as terapias de Lucas, e o silêncio ao redor era perfeito para ele. A corretora, percebendo a empolgação, fez questão de lembrar que a venda era no estado, sem garantias. Helena, mesmo desconfiada, sentia que o preço baixo era sua única chance de oferecer algo melhor ao filho. O menino, por sua vez, parecia inquieto, ora curioso, ora assustado. Ele tocava as paredes com a ponta dos dedos, como se estivesse procurando algo. Em certo momento, parou diante de uma porta trancada e encostou o ouvido nela, respirando rápido. Quando Helena tentou afastá-lo, ele resistiu, emitindo um som grave, como se protestasse. Era raro vê-lo tão envolvido com algo. A casa claramente o afetava. A compra foi concluída no mesmo dia, para alívio e surpresa da corretora, que parecia ansiosa para se livrar do negócio. Quando ela entregou a chave, Helena notou suas mãos trêmulas, mas preferiu ignorar. Ao voltarem para a mansão já como proprietárias, Helena sentiu uma energia diferente, quase pesada. Lucas caminhava na frente como se soubesse exatamente para onde ir. No saguão, ele parou novamente e olhou para cima, para um enorme lustre cheio de poeira. Ele sorriu, algo raro, e murmurou uma palavra quase inaudível. Lá. Helena congelou. Era a primeira palavra completa que ele dizia em meses. Com o coração acelerado, ela tentou perguntar o que havia ali, mas o menino apenas correu para a escada. Os passos dele ecoavam tão forte que pareciam multiplicar-se, como se outras pessoas subissem junto. Helena o seguiu, sentindo calafrios. No corredor do andar superior, Lucas parou diante da mesma porta trancada que havia observado antes. Ele sentou no chão, cruzou as pernas e ficou encarando a maçaneta enferrujada. Helena tentou abrir, mas a chave não estava em lugar nenhum. Enquanto procurava, ouviu ruídos dentro do cômodo, passos lentos, arranhões, como se algo se movesse lá dentro. Deve ser um animal, pensou, tentando se acalmar. Mas Lucas começou a balançar o corpo para frente e para trás, do jeito que fazia quando estava sobrecarregado sensorialmente. Helena
Percebeu que algo ali afetava muito mais do que ela podia entender. Abraçou o filho e prometeu que descobriria o que havia atrás daquela porta. Mas antes que pudesse se afastar, ouviu um sussurro suave vindo de dentro. Volte. O corredor inteiro pareceu congelar naquele instante. Helena tentou convencer a si mesma de que o sussurro era fruto de sua imaginação, talvez causado pelo cansaço e pela tensão do dia. Mas Lucas levantou a cabeça na mesma hora, olhando para a porta com um brilho estranho nos olhos, como se tivesse entendido algo que ela não conseguia. O silêncio do corredor era tão profundo que dava para ouvir a respiração acelerada dos dois. Helena decidiu afastar o menino dali e procurar outra chave na casa. Enquanto caminhavam, notou que o ar da mansão parecia se tornar mais pesado quanto mais se distanciavam da porta proibida. Lucas segurava forte a mão dela, apertando como se pedisse proteção. Mesmo assim, continuava olhando para trás, para aquela porta que parecia chamá-lo. Helena respirou fundo e tentou se concentrar. Encontrar as chaves, explorar o restante da casa e tentar entender por que uma mansão tão grande e bonita fora abandonada por todos. Descendo novamente para o térreo, Helena percebeu que o ambiente parecia diferente de antes. As cortinas, que estavam imóveis, agora balançavam suavemente, embora nenhuma janela estivesse aberta. As sombras nas paredes pareciam mais longas, como se algo tivesse mudado a iluminação da casa. Helena sentiu um arrepio que percorreu sua coluna inteira, mas tentou agir normalmente para não assustar Lucas. Ele, porém, parecia calmo agora, como se estivesse se acostumando com a energia do lugar. A criança caminhava pela sala como se procurasse algo específico, tocando móveis antigos com delicadeza. Em um canto, encontrou uma gaveta escondida em um móvel pesado. Helena ajudou a abrir e lá dentro havia um molho de chaves enferrujadas, de diferentes tamanhos. Ao tocá-las, Lucas sorriu novamente. Era como se ele soubesse que aquelas chaves abririam a porta misteriosa. Antes de subir novamente, Helena decidiu explorar outro cômodo para se distrair e tentar acalmar os nervos. Entrou em uma sala que parecia ser uma antiga biblioteca, com estantes enormes cheias de livros que se desfaziam ao toque. O cheiro ali era ainda mais forte, como se décadas de abandono estivessem impregnadas no ar. Lucas caminhou até uma estante em particular e apontou para um livro grosso, coberto por poeira. Helena o pegou com cuidado e, ao abrir, encontrou recortes de jornais antigos colados nas páginas. As manchetes falavam sobre desaparecimentos misteriosos ocorridos na região há muitos anos. Em algumas matérias, mencionava-se a Mansão da Colina, a mesma que agora era o novo lar deles. O coração de Helena disparou. Ela folheou mais algumas páginas e encontrou uma foto da fachada da casa, com uma legenda escrita à mão. Eles nunca foram embora. Assustada, Helena fechou o livro rapidamente e o colocou de volta na estante. Não queria que Lucas visse mais nada que pudesse perturbá-lo. Mas quando se virou, encontrou o filho parado no centro da sala, olhando fixamente para a janela, como se visse alguém do lado de fora. Helena caminhou até ele e olhou também, mas não havia nada, apenas o jardim escuro e quieto. Mesmo assim, Lucas levantou a mão e fez o gesto como se estivesse acenando para alguém invisível. "Não tem ninguém ali, meu amor", disse Helena, mas sua própria voz tremia. Algo naquela casa parecia estar se aproximando deles, observando, esperando. A sensação constante era de que não estavam sozinhos. Helena decidiu que era melhor subir logo e abrir a porta trancada, para acabar de uma vez com aquela tensão. Talvez, depois disso, a casa finalmente se acalmasse. Com o molho de chaves na mão e o coração acelerado, Helena subiu novamente para o corredor do segundo andar. A cada passo, os ruídos voltavam, estalos nas paredes, passos lentos e aquele sussurro distante que parecia vir de todos os
lados. Lucas caminhava na frente sem medo algum, como se estivesse sendo guiado. Quando chegaram à porta, ele se sentou exatamente no mesmo lugar de antes, aguardando. Helena tentou a primeira chave, depois a segunda, a terceira, até que ouviu um clique seco. A porta se abriu com um rangido longo e doloroso, como se não fosse aberta há décadas. Um cheiro gelado escapou de dentro, fazendo a pele de Helena arrepiar imediatamente. O cômodo estava completamente escuro. Lucas levantou-se devagar e deu um passo à frente. Não, sussurrou Helena, segurando-o pelo braço. Mas antes que pudesse impedir, algo dentro da sala acendeu sozinho. Uma pequena luz amarelada surgiu no fundo do cômodo, como se uma lamparina antiga tivesse sido acesa por mãos invisíveis. Helena sentiu o coração quase parar. O ar parecia vibrar e Lucas, ao contrário dela, aproximou-se calmamente, atraído pela claridade suave. Helena chamou por ele baixinho, mas o menino continuou, hipnotizado. O cômodo era mais amplo do que aparentava pelas frestas da porta, com móveis cobertos por lençóis brancos que se moviam levemente, embora não houvesse vento algum. A lamparina estava sobre uma mesa de madeira, ao lado de algo que parecia um caderno. Lucas estendeu a mão, mas antes de tocá-lo, a chama da lamparina tremulou, como se reagisse à presença dele. Helena sentiu uma onda gelada atravessar suas costas. Tudo ali parecia vivo, ou prestes a acordar. Reunindo coragem, Helena entrou atrás do filho e alcançou seu braço, puxando-o devagar. Ela tentava manter a calma, apesar do instinto gritando para sair dali imediatamente. A luz da lamparina iluminava parcialmente o cômodo, revelando objetos antigos, fotografias, brinquedos de madeira, roupas infantis dobradas, como se alguém planejasse voltar para buscá-las. Lucas parou diante de um berço antigo, coberto por um lençol. Ele tocou o pano com delicadeza e, ao fazer isso, a lamparina tornou-se mais forte, iluminando ainda mais o local. Helena engoliu em seco, percebendo que o que quer que estivesse ali parecia reagir a seu filho de uma forma estranha, quase familiar. Um vento frio passou pelo rosto dela, vindo de lugar nenhum. De repente, o caderno sobre a mesa se abriu sozinho, como se alguém invisível tivesse tocado nele. O caderno virou várias páginas, até parar exatamente na metade. Helena se aproximou com cautela e viu uma escrita antiga, com letras tortas e irregulares, como se feitas por uma criança. As frases falavam sobre um menino que vivia naquele quarto, um garoto frágil que não conseguia falar e tinha crises constantes, muito parecido com Lucas. Havia desenhos de mãos tremendo, lágrimas e figuras sombrias que rondavam a cama do menino. Helena sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Era como se estivesse lendo a história do próprio filho, mas escrita décadas antes. Lucas, ao lado dela, observava o caderno com uma atenção incomum, como se entendesse cada palavra. De repente, um dos brinquedos de madeira caiu do topo de uma prateleira, batendo no chão com força. Helena quase gritou. O som ecoou pelo cômodo inteiro como um aviso. Helena pegou Lucas no colo e decidiu que era hora de sair dali. Mas quando virou em direção à porta, percebeu que o corredor estava completamente escuro, como se a mansão tivesse apagado todas as luzes ao mesmo tempo. A sensação de estar sendo observada aumentou, sufocante. Um leve murmúrio começou a preencher o ambiente. Não era um sussurro humano, mas algo arrastado, profundo, vindo de vários lugares ao mesmo tempo. Lucas abraçou o pescoço dela, finalmente mostrando medo. Helena tentou dar o primeiro passo, mas a porta se fechou sozinha com um estrondo que fez o cômodo tremer. A lamparina oscilou, quase se apagando. Helena respirou fundo, sentindo as pernas tremerem. Algo naquela casa definitivamente não queria que eles saíssem daquele quarto. Pelo menos, não ainda. Desesperada, Helena começou a procurar outra saída,
mas não havia janelas, apenas paredes grossas e antigas. O murmúrio continuava, ficando cada vez mais nítido, como se várias vozes tentassem falar ao mesmo tempo. Lucas, no entanto, virou o rosto na direção do berço antigo novamente. Ele ergueu a mão e apontou insistente, como se dissesse ali. Helena, tremendo, levantou o lençol do berço com movimentos rápidos, e ali, no colchão empoeirado, havia um pequeno urso de pelúcia desgastado, faltando um olho. Mas o que fez o sangue de Helena gelar não foi o brinquedo, foi a foto emoldurada ao lado dele. Era a imagem de uma mulher abraçando uma criança com as mesmas características de Lucas. A legenda escrita à mão dizia: "Ele ainda está aqui." A lamparina apagou no mesmo instante. A escuridão tomou o cômodo por completo, tão densa que parecia quase material. Helena segurou Lucas com força, sentindo o coração bater descompassado. O murmúrio que antes vinha de todos os lados agora parecia concentrar-se atrás deles, como se algo tivesse finalmente se aproximado. Helena tateou com a mão livre, tentando encontrar a maçaneta da porta, mas só encontrou madeira fria. Lucas, apesar de assustado, não chorava. Ele apenas olhava fixamente na direção do berço, como se enxergasse algo que ela não podia ver. A temperatura caiu de repente, fazendo o ar escapar da boca deles em pequenas nuvens brancas. Então, uma luz fraca surgiu ao lado do caderno, como se alguém estivesse riscando um fósforo invisível. O brilho iluminou por um segundo o contorno de uma mão pequena e pálida, repousando sobre as páginas abertas. Helena engoliu um grito. O fósforo invisível apagou-se tão rápido quanto apareceu, deixando apenas a lembrança da mão espectral gravada na mente de Helena. Ela tremia da cabeça aos pés, mas sabia que não podia entrar em pânico na frente de Lucas. O murmúrio começou a se transformar em palavras, ainda inaudíveis, mas claramente humanas. Alguém ou algo tentava se comunicar. Helena, com a voz trêmula, disse em voz alta: "Nós não queremos te machucar, só queremos sair." O silêncio que veio em seguida foi tão profundo que parecia absorver todos os sons. Então, do fundo da sala, uma cadeira de madeira se arrastou sozinha, parando perto deles. Helena recuou instintivamente. Lucas, porém, tocou o ombro dela e apontou para o caderno, insistindo para que ela olhasse novamente, como se ali estivesse a resposta que faltava. Helena, respirando fundo, obedeceu. Quando Helena abriu o caderno na página iluminada anteriormente, percebeu que havia algo novo ali. Algo que definitivamente não estava antes. Uma frase escrita de maneira trêmula ocupava a página inteira. "Ajude ele a ir embora." O sangue gelou em suas veias. Quem era ele? O menino que viveu naquele quarto? O murmúrio voltou, agora mais suave, quase um choro. Lucas colocou a mão sobre a frase, como se entendesse a dor por trás daquelas palavras. Helena sentiu uma pontada no peito. Talvez aquela alma presa naquele quarto estivesse tentando se libertar há décadas. Talvez Lucas fosse o único capaz de percebê-la. De repente, o ursinho de pelúcia no berço caiu no chão sem que ninguém o tocasse, como se alguém o tivesse empurrado. O choro ficou mais forte. Helena finalmente entendeu. A criança não queria machucá-los, queria ajuda. Com o instinto materno tomando o controle, Helena aproximou-se do berço novamente, mesmo com o medo latejando em cada parte do corpo. "O que você precisa?" perguntou em voz baixa, não sabendo se estava falando com o vazio ou com algo invisível ao seu redor. O murmúrio cessou, e um silêncio absoluto preencheu o quarto. Então, muito lentamente, a lamparina acendeu outra vez, sem mãos humanas. A chama iluminou uma parte da parede onde havia uma pequena porta de madeira embutida, quase imperceptível, como um compartimento escondido. Lucas caminhou até ela sem hesitar, ajoelhou-se e apontou com convicção. Helena percebeu que a criança que viveu ali provavelmente tinha escondido algo nessa portinha. Algo importante. O ar ficou mais leve por um instante,
como se a própria casa aguardasse a decisão dela. Helena abriu a pequena porta com as mãos trêmulas. Dentro do compartimento havia uma caixa de madeira escura, muito antiga, coberta por poeira e marcas de unhas, como se tivesse sido aberta e fechada muitas vezes com pressa. Helena a puxou para fora, e assim que tocou na tampa, um vento forte varreu o quarto, apagando novamente a lamparina. O murmúrio voltou, mas dessa vez não era de dor, e sim de urgência. Lucas olhava para a caixa sem piscar, completamente imóvel. Helena abriu a tampa lentamente e encontrou lá dentro um pequeno sapatinho infantil, uma pulseira com o nome Daniel gravado e um envelope amarelado. Antes que pudesse ler o que estava escrito, a porta grande do quarto se escancarou com violência, batendo na parede. O corredor estava iluminado outra vez. A casa finalmente parecia permitir que eles saíssem. Com a caixa nas mãos, Helena pegou Lucas no colo e saiu rapidamente do quarto, ainda tremendo de medo e adrenalina. O corredor, antes escuro e sufocante, agora parecia mais leve, como se uma pressão invisível tivesse sido retirada. Helena sentia o peso da caixa, embora fosse pequena, como se carregasse algo muito mais significativo. Ao descer as escadas, ouviu passos suaves atrás de si. Mas quando se virou, não havia nada. Apenas a velha escada rangendo sob seus pés. Lucas encostou a cabeça no ombro dela, respirando de forma calma, como se tudo aquilo fosse familiar demais para ele. Helena correu para a sala principal, acendeu as luzes e colocou a caixa sobre a mesa. Ela precisava entender o que havia encontrado e, principalmente, o que aquele espírito queria que ela fizesse. O silêncio da mansão agora parecia expectativo, aguardando sua descoberta. Com as mãos ainda trêmulas, Helena abriu totalmente a caixa na mesa. O sapatinho infantil parecia ter sido usado por uma criança muito pequena, e a pulseira com o nome Daniel brilhava levemente sob a luz, apesar da poeira acumulada. Ela abriu o envelope com cuidado e encontrou algumas folhas de papel envelhecidas. A letra era claramente de uma mulher, talvez a mãe do menino. A carta contava a história de Daniel, uma criança que, assim como Lucas, tinha dificuldades de fala e crises sensoriais. A família, desesperada por não conseguir cuidar dele, acreditava que a mansão seria um refúgio. Mas as coisas pioraram quando Daniel passou a dizer que ouvia gente no quarto à noite. A carta terminava abruptamente com a frase: "Se alguém encontrar isso, por favor, liberte meu filho. Ele ficou preso aqui." O coração de Helena apertou. Preso onde? As luzes da sala começaram a piscar, como se a casa reagisse à leitura. Lucas aproximou-se da caixa e pegou a pulseira com delicadeza, segurando-a contra o peito. Helena observou o gesto com surpresa. Parecia que ele reconhecia o objeto ou o que ele representava. A chama da lareira, que Helena não lembrava de ter acendido, começou a subir, iluminando a sala com uma intensidade sobrenatural. No reflexo do vidro da janela, Helena viu algo atrás deles, uma forma pequena, a silhueta de um menino, imóvel, observando. Ela virou rapidamente, mas não havia nada. O ar ficou pesado novamente. Lucas começou a balançar o corpo, como fazia em momentos de sobrecarga, mas sua expressão não era de medo, era de tristeza. Helena percebeu que a energia ao redor era a do menino Daniel, esperando algo, algo que dependia dela. Tomando coragem, Helena ergueu a voz e falou para o vazio da sala: "Daniel, nós encontramos suas coisas. O que você quer que façamos?" O ambiente respondeu imediatamente. A chama da lareira diminuiu até quase apagar, e o ar pareceu mover-se em direção à porta da frente, como se estivesse apontando um caminho. Helena entendeu o sinal. Pegou a caixa, chamou Lucas e seguiu a direção indicada. A porta da casa se abriu sozinha com um rangido profundo, revelando o jardim escuro iluminado apenas pela luz fraca da lua. O vento soprava forte,
mas não era frio. Parecia guiá-los. Lucas caminhava firme ao lado da mãe, segurando a pulseira com o nome Daniel. Helena percebeu que o menino estava levando-os exatamente para o canto mais distante do jardim, onde a grama era mais alta. A casa parecia observar em silêncio. Ao chegarem ao local indicado, Lucas parou em frente a uma árvore antiga e enorme, com galhos retorcidos que pareciam mãos apontando para o céu. Helena sentiu imediatamente que aquele lugar carregava algo pesado. O vento cessou de repente, deixando o jardim em completo silêncio. Lucas encostou a mão no tronco da árvore e olhou para a mãe, como se pedisse para ela continuar o que o espírito havia começado. Helena se ajoelhou e começou a afastar a grama com as mãos. Logo encontrou algo duro, uma tampa de madeira enterrada sob a terra, desgastada pelo tempo. Um medo profundo tomou conta dela, mas também uma vontade enorme de terminar aquilo. Com a ajuda de uma pedra, ela abriu a tampa. O cheiro forte e antigo que escapou dali fez seu estômago virar. Dentro havia algo que ela nunca esqueceria. Ao iluminar o interior do compartimento com o celular, Helena viu restos de objetos infantis. Um segundo sapatinho, um pequeno cobertor azul e ossos. Ossos pequenos demais para serem de um adulto. O ar parecia sumir de seus pulmões. Ela levou a mão à boca para não gritar. Lucas, porém, não recuou. Ele apenas colocou a pulseira de Daniel sobre a tampa aberta, como se estivesse oferecendo algo ao amigo invisível. A árvore acima deles balançou sem vento algum e um som suave, quase um suspiro, ecoou ao redor. Helena sentiu o corpo arrepiar completamente. Ali estava o motivo pelo qual todos fugiram da mansão. Ali estava o segredo que ninguém teve coragem de revelar. E agora, o espírito de Daniel finalmente mostrava sua dor. Helena pegou o cobertor com cuidado, lágrimas descendo pelo rosto. Lucas a abraçou como se entendesse tudo. Helena respirou fundo e entendeu o que precisava fazer. Daniel, nós vamos te libertar, disse em voz baixa, deixando que as palavras flutuassem no ar pesado da noite. Ela recolheu os pequenos ossos com extremo cuidado, envolvendo-os no cobertor azul. O vento voltou a soprar, mas agora era suave, quase um gesto de agradecimento. Lucas ficou ao lado dela durante todo o processo, silencioso e atento, como se conversasse com alguém que ela não conseguia ver. Quando Helena terminou, a terra ao redor da árvore começou a mover-se levemente, como se estivesse sendo preparada para receber algo. A própria natureza parecia colaborar. Helena enterrou os restos de Daniel, colocando também o sapatinho perdido e o envelope com a carta da mãe. Quando cobriu tudo com terra, uma sensação estranha tomou conta dela, como se alguém tivesse finalmente descansado. Assim que o enterro terminou, uma luz suave surgiu ao lado da árvore, quase como o brilho de um vagalume, mas mais intenso, mais vivo. Lucas sorriu com ternura, como raramente fazia. Helena ficou imóvel, observando a luz flutuar no ar por alguns segundos, antes de se dissipar lentamente. O silêncio do jardim agora era sereno, não mais assustador. Era como se todas as vozes da mansão tivessem finalmente se calado. Helena sentiu algo tocar levemente seu ombro. Um toque frio, mas gentil, como uma despedida. Quando se virou, não havia ninguém. Lucas pegou a mão dela e apontou para a casa, que agora parecia diferente. Mais leve, menos ameaçadora. O peso que o lugar carregava por décadas havia se evaporado. Daniel havia partido, deixando uma paz que Helena jamais pensou sentir ali. De volta ao interior da mansão, as luzes que antes piscavam agora permaneciam acesas, firmes. Os ruídos que ecoavam pelas paredes desapareceram por completo. A atmosfera era tão tranquila que parecia uma casa totalmente nova. Helena respirou fundo, finalmente conseguindo relaxar. Lucas caminhava livremente pelos cômodos, sem medo, como se estivesse revisitando cada canto
para confirmar que tudo estava bem. Quando passaram pelo quarto, trancado, perceberam que a porta agora estava aberta. O cômodo estava vazio, sem brinquedos, sem lamparina, sem berço. Apenas um quarto comum, silencioso, iluminado pela manhã que se aproximava. Helena sorriu pela primeira vez desde que chegou naquela casa. Obrigada, sussurrou para o ar, certa de que Daniel ainda a escutava, de alguma forma. Ali, tudo estava finalmente encerrado. Ao amanhecer, Helena preparou café na cozinha enquanto Lucas desenhava na mesa, mais calmo que nunca. Quando ela observou o desenho, percebeu algo emocionante. Lucas havia desenhado ele próprio ao lado de outro menino, ambos sorrindo, de mãos dadas, diante da árvore do jardim. E acima deles, um pequeno ponto de luz. Helena enxugou uma lágrima discreta. A mansão, que antes era vista como um lugar amaldiçoado, agora era um lar de verdade. Graças ao menino especial que trouxe paz ao espírito preso ali. E graças a Daniel, Lucas deu seu primeiro desenho com significado claro. O medo havia acabado. Daquela alma, o sofrimento. A partir daquele dia, Helena decidiu transformar a mansão num lugar acolhedor, onde o passado doloroso nunca mais teria poder sobre ninguém. A casa, enfim, respirava. Enquanto recolhia algumas caixas vazias no porão, Helena encontrou uma pequena porta de madeira que antes passara despercebida, coberta por um tapete velho. Ao empurrá-la, sentiu um vento gelado escapar, como se décadas de silêncio tivessem acabado de respirar. O espaço atrás da porta era estreito, mas levava a um compartimento escondido na parede de pedra. Ali dentro havia um caderno antigo, envolto em um pano vermelho manchado pelo tempo. As páginas estavam amarelas, mas ainda legíveis, e cada letra parecia carregada de emoção. Helena percebeu que ali talvez estivesse a resposta para tudo o que vinha acontecendo. Seu coração acelerou, enquanto começou a folhear. No caderno, uma mulher chamada Elizabeth relatava ter vivido na mansão décadas atrás com sua filha Clara, que também era uma criança especial. A menina tinha habilidades diferentes, sensibilidade elevada e sofria muito com o preconceito da época. No diário, Elizabeth descrevia que as luzes se acendiam sozinhas, portas batiam e vozes sussurravam à noite, exatamente como Helena vinha vivenciando. Mas havia mais. Ela dizia que Clara conseguia ver pessoas que não estavam mais do lado de cá. A mansão, segundo os escritos, jamais foi assombrada por algo maligno, e sim por presenças presas à própria história da casa. Helena sentiu um arrepio percorrer sua coluna quando leu a última parte do diário. Eles querem ser ouvidos, não suportam ser esquecidos. A mãe do passado afirmava que a casa reagia ao medo, amplificando fenômenos, mas se acalmava diante de amor e compreensão. Quando chegou ao final do caderno, uma página solta caiu no chão. Era um desenho infantil, provavelmente feito por Clara, de duas figuras de mãos dadas diante da mansão. Uma delas muito semelhante ao traço de Arthur. Helena ficou sem chão ao notar a coincidência. Seria possível que Clara estivesse tentando se comunicar com seu filho? Naquela mesma noite, Arthur acordou novamente, mas dessa vez não estava com medo. Ele caminhou até a mãe segurando o desenho encontrado no diário, como se aquilo tivesse um significado profundo para ele. "Mamãe, ela quer falar com a gente", disse com sua voz suave, mas firme. Helena perguntou quem era ela, e Arthur respondeu apontando para o corredor escuro. A menina da casa. Um frio percorreu o ambiente, mas de forma suave, como se fosse um toque gentil. Helena percebeu que não havia ameaça. Havia um pedido. A mansão queria ser ouvida, assim como Clara havia desejado no passado. Determinada a encerrar o ciclo que prendia aquelas presenças ali, Helena decidiu seguir os passos do diário. Pegou Arthur pela mão e caminhou até o porão, onde tudo parecia começar e terminar.
Ao acender uma vela, sentiu o ar se aquecer levemente, como se alguém estivesse prestando atenção. Ela falou em voz alta, dizendo que não tinha intenção de expulsar ninguém, apenas de trazer paz e cuidar da mansão como um lar, não como um medo. Um leve brilho atravessou o ambiente, como partículas de poeira refletindo luz. Arthur sorriu. A casa estava ouvindo e respondendo. De repente, um estalo ecoou pelas paredes do porão, seguido por um vento suave que apagou quase todas as velas, menos a que Helena segurava. Arthur, porém, não se assustou. Ele olhava fixamente para um ponto no canto da sala, como se visse alguém em pé ali. Ela está sorrindo, mamãe, disse ele com uma calma que tocou Helena profundamente. Aos poucos, o porão começou a perder aquela sensação pesada que sempre o envolvera. A casa parecia respirar aliviada. Era como se a atitude de Helena tivesse finalmente libertado algo preso entre memórias antigas e dor. Subitamente, uma última mensagem pareceu se manifestar. As sombras no porão se moveram levemente, formando a silhueta de uma menina pequena, de tranças e vestido claro. Ela não tinha rosto definido, mas transmitia uma ternura inconfundível. Arthur ergueu a mão e a figura fez o mesmo. Não havia medo ali, apenas saudade. Então, a silhueta se dissipou lentamente, como poeira iluminada ao sol. Helena sentiu lágrimas escorrerem. Tudo fazia sentido. Clara só queria garantir que sua história e a de sua mãe não fossem esquecidas outra vez. Queriam que alguém cuidasse do lugar que antes chamavam de lar. Quando subiram do porão, a casa estava diferente. O silêncio antes opressor agora era acolhedor, como o de uma casa que finalmente encontrou paz. As luzes pararam de falhar, as portas não batiam mais, e a sensação constante de vigilância desapareceu por completo. Helena passou a mão pela parede, sentindo como se a mansão estivesse viva, mas agora tranquila. Arthur correu pela sala, rindo, como se aquela energia leve o deixasse ainda mais à vontade. A mansão de 4.800 alhos, que todos temiam, finalmente parecia um lar seguro para os dois. Nos dias seguintes, Helena fez pequenas reformas, pintou paredes, limpou cada canto e trouxe novas cores para dentro da casa. Os vizinhos, antes desconfiados, começaram a visitá-la para entender por que a mansão amaldiçoada parecia tão diferente. Ela nunca contou exatamente o que aconteceu, apenas dizia que tudo que é esquecido se torna triste, mas tudo que é cuidado encontra paz. A aura sombria da mansão desapareceu completamente. E pela primeira vez em muitos anos, aquele lugar voltou a ser visto como parte viva da comunidade, não como um vestígio de medo. Certa manhã, enquanto observava Arthur brincar no jardim, Helena abriu o diário mais uma vez. Na última página, que antes estava em branco, agora havia uma frase escrita em caligrafia suave. Obrigada por nos ouvir. Helena sorriu, sentindo um calor inexplicável no coração. Ela sabia que aquele agradecimento não era apenas de Clara, mas de todas as histórias que a mansão carregava. A vida dela havia mudado por causa de um lugar que todos abandonaram, mas que ela teve coragem de acolher. E ali, naquela antiga mansão que um dia assustou muita gente, mãe e filho finalmente encontraram um lar e uma paz que nunca imaginaram ter.